Bom, eu tô aqui hoje para falar do Flow, mas antes deixa eu me apresentar um pouquinho aí, para a galera que não me conhece ainda também. Bom, sou o Thiago Bittner da Silva, a galera me chama geralmente de Bittner. Até tinha um livro ali, né, que um dos autores era Bittner, inclusive, mas não sou eu. Mas a galera geralmente me conhece como Bittner aí. Eu trabalho já com Magento, né, do e-commerce, 16 anos, então estou desde a Magento 1.2, 1.3 aí entrando no Brasil e fazendo uma transição gigantesca e eu acompanhei tudo isso. Eu sou um especialista em projetos do e-commerce de alta customização. Eu falo isso porque eu trabalhei sempre em arquitetura, né, de soluções, né, principalmente os últimos 4 anos aí, onde eu fui arquiteto e CTO da Digital Hub, né. Continuo na Digital Hub também, mas agora com foco um pouco diferente. E atualmente eu sou CTO, né, e responsável pelo Flow, que é o que eu vou explicar um pouquinho para vocês. A gente vai discutir um pouquinho nesse contexto de integrações aí. Vamos lá. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre desafios de integração aí com vocês. E automações também, né? Passar alguns cenários, algumas ideias aqui para a gente trocar. E também como que a gente pode resolver alguns gaps, né? Como a gente pode acelerar algumas soluções aí nesse sentido. Tá? Bom, primeiro, acho que desafios de integração, né, e automação de e-commerce é um tema bem sensível, principalmente para os times aí técnicos, né? Então, acho que empresas de todo tamanho sofrem com isso. Não é um ponto muito fácil de se resolver. Aqui um diagraminha que é legal, acho que alguns devem conhecer, talvez até. É o sistema bem simples de notificação do Slack, como é que ele funciona, mas é só uma ideia, né? Mas é isso aqui para dizer uma coisa que é para ficar muito claro, né? A gente nem todos os fluxos que a gente tem, automação, integração, eles não são lineares, né? Nenhum fluxo vai rodar liso. Eu vou trazer uma informação daqui para cá e acabou. Não existe, né? A gente tem ramificações, etapas paralelas, né? Roda uma parte assíncrona, uma parte assíncrona, aí eu vou compor dados com um sistema, depois eu tenho que mandar para outro, tenho que rodar um ETL, transformar. Então, é um desafio grande, né? E os processos geralmente são isso aqui, né? A gente sabe que todas as regras de negócio elas vão sempre se juntando ali, né? Vão se acumulando. Além disso, né? A gente dificilmente vai ter as informações em um lugar só, né? Então, isso aqui é um cenário bem comum, inclusive, né, para o e-commerce. Alguns já devem estar contando aí nos dedos, mas é o e-commerce, é o BI, é o CRM, é o RP, é o CDP, é o WMS, Helpdesk, Analytics, planilha, tem mais, né? Então, eu acho que quase todo e-commerce a realidade é essa. E não é fácil da gente também se desvincular de todos esses dados, né? Não tem como também a gente ter um sistema só que vai fazer tudo e que vai resolver tudo, né? Então, não tem outro jeito. A gente precisa sincronizar certas informações, né? Precisa fazer algumas integrações para que as coisas fluam e funcionem bem dentro dos nossos processos e nas empresas. Bom, falei dos dados, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia, vou até falar aqui mais do lado para ficar mais fácil. O que a gente tem que lidar, né? Principalmente o pessoal que é dev também tem esse pesadelinho aqui. Então, cada sistema acaba tendo ali um tipo de comunicação, um tipo de processamento diferente, né? Então, a gente pode ver ali o REST, SOAP, RPC, GraphQL, RFC, troca de arquivos, SOAP, enfim. Né, protocolos, aí, tipos de troca de informações. Fora isso, a gente ainda tem vários tipos de autenticação, né, JWT, API Keys, Basic HTTP, WAF, enfim. Tem todas essas conversões que a gente tem que trabalhar, né, no dia a dia com as integrações, e não é nada trivial. E claro, ainda tem a questão também do formato dos dados. Cada sistema ainda tem o seu próprio formato, ou quer usar de um jeito que acha mais prático, mais fácil de manipular os dados. Aqui é só uma amostra, claro, né?
Bom, um ponto que eu acho que é bem relevante também, que não é necessariamente uma camada de desenvolvimento, né? Não é o TI que traz isso, mas sim camada de negócio, né? Então, regras de negócio que a gente vai acabar criando ramificações mesmo, né? A gente acaba criando vários fluxos diferentes por acúmulo de regras, como aquele diagrama que a gente está vendo no início lá, né? Então, se a forma de pagamento é X, se o pedido tem múltiplos vendedores, né? Se o estoque de um item se encomenda, se o cliente é de um clube de assinaturas, né? Então, isso tudo vai se acumulando, né? E aí a gente sai com aquele diagrama lá super complexo que a gente comentou ali no início, né? Então, essas regras vão continuar existindo, né? Não tem como a gente conviver sem elas, mas a gente precisa achar um caminho, né, de como talvez facilitar isso no nosso dia a dia, nossa implementação. Bom, depois de tudo isso, acho que tem, né, a gente olha assim, pô, beleza, a gente foi lá, fez um projeto de e-commerce, fez todo o projeto de integração, desenhou todo o negócio, pô, tá rodando, passou no QA, funcionando, deployou, pô, beleza, vamos fazer os testes integrados, fechou. Ah, mas tem só mais uma coisinha aqui, vamos mudar só um pedacinho aqui, né? Então, novas regras de negócio, cenários que a gente nunca identificou, né? Nunca ninguém testou, vai acontecer. É tipo o usuário que descobre o bug na primeira hora, assim, sempre vai acontecer. E, claro, tem ainda a questão da infraestrutura, né? DevOps, a galera de infra aí fica doida porque geralmente onde está a integração? Está dentro da plataforma, né? A galera quer colocar aí para dentro e para ajudar sempre na sexta-feira esse deploy, né? Então a gente não tem muita facilidade nesse dia a dia aí não. Isso aí é um memezinho só para a galera que deve lembrar aí do menino zumbi que parecia um profissional de TI, né? Bom, aqui, deixa eu pegar uma aguinha aqui para facilitar. Mas aqui, só para a gente falar de algumas coisas que são bem importantes também nesse processo de integração, tá? Só um minutinho, calma aí. Vamos lá. Bom, toda integração, quando a gente vai falar de orquestração de dados, né, enviar informações de um sistema para outro, a gente sempre acaba tendo esse tipo de preocupação aqui, ou deveria pelo menos, né? Então, filas de integração, né, para trabalhar informações de forma contínua ali, sem derrubar, né, toda a infraestrutura, logs de monitoramento, agendamento de execuções, né, saber quando executar essas integrações também, entender qual é o momento correto, né, e qual que é a forma de envio dessas informações, verificação de falhas, né, que nem todo o sistema consegue fazer, né, de forma correta ali e também de fácil entendimento. Retentativa de integração, que é um ponto bem importante. Então, a maior parte das integrações a gente acaba não desenhando quando é código puro, né, então dá um trabalhão grande. Transformação de dados e, claro, regra de negócio, né? Tudo isso no final ali, claro, para integrar com o RP. Então a gente está falando de repente às vezes só de uma integração, só de uma camadinha ali, só um pedacinho que acaba saindo ali dessa trabalheira toda, né? Bom, qual que é a nossa proposta, né? Vamos dizer assim. Eu quero apresentar para vocês a ideia do Flow, tá? Como na Digital Hub, né, em todos esses anos aí eu implementei muitos trabalhos, né, de muitos projetos de e-commerce, com e-commerce, com Magento em geral, e todos os projetos sempre tiveram todos esses desafios que a gente comentou ali. Sempre foram complexos no sentido de entender os outros sistemas, de trazer os outros fornecedores dos outros sistemas para dentro, né? Entender o e-commerce, entender toda essa conversão, né? Essa tradução de informações que a gente tem que fazer de cada lado, sempre foi muito difícil. E um pouco dessa nossa experiência, né? Um pouco não, muito na realidade,
que a gente acumulou em todos esses anos aí de implantação de e-commerce, a gente trouxe para dentro de um produto novo, que é o Flowy, né? A Digital Hub, aí como Adobe Partner, alguns já devem conhecer talvez, mas ela sempre implantou projetos de e-commerce, Magento, né? Desde o início, e esse know-how a gente foi acumulando para trazer uma ferramenta que nos ajudasse e ajudasse os nossos clientes. Essa aqui é a ideia desse nosso produto. Então, o que é o Flowy? É uma ferramenta de iPaaS, né, um Integration Platform as a Service. É uma ferramenta para trabalhar com uma orquestração de dados, orquestração de integrações, mas de uma forma mais facilitada. Né? Ao invés de a gente só olhar para código, só olhar para desenvolvimento puro, de fato, a gente vai olhar para fluxos mais visuais. Essa é a ideia da ferramenta. A gente facilitar tanto para a camada de negócios, para a camada técnica ali, que acompanha infraestrutura, acompanha desenvolvimento. Então, facilitar, né, em todos os lados ali nesse sentido. Só que ela é uma ferramenta que a gente acaba expandindo um pouco mais, né? A gente viu um potencial muito grande, né, nela, e ela não trabalha necessariamente só com integrações, tá? Esse exemplo aqui mesmo que vocês vão ver nessa imagem, não é necessariamente um fluxo de integração. Aqui é um microserviço, né? É um microserviço, mas que a gente consegue construir ali em questão de 10 minutos dentro da nossa ferramenta, tá? Então, o Flowy, ele é basicamente, aqui tem um gifzinho assim que mostra um pouquinho do nosso editor low-code. Ele é uma ferramenta que você vai construir de forma visual, bem simples, né? Você vai puxar componentes, vai arrastar, vai desenhar fluxos de operação do teu negócio, do que você precisa, desde consultar pedidos dentro do teu e-commerce para integrar eles para o teu ERP, até automações mais complexas, né? Então, se eu tenho que fazer um envio de um WhatsApp para um pedido que eu atualizei o status dele, a gente cria um fluxo aqui dentro para automatizar essa informação, né? Então a gente vai ter conectores que vão tanto fazer algumas operações dentro do e-commerce quanto fora, né? Independente do sistema que você quer integrar, mas a ideia é expandir as capacidades do e-commerce, né? A gente poder dar mais possibilidades para a plataforma. Como a gente a Digital Hub, né? A gente sempre foi especializado em Magento, Adobe Commerce. A gente tentou trazer todo esse nosso know-how e, claro, também maior integração possível com a ferramenta, tá? Então, o Flowy ele realmente já é especializado para Adobe Commerce, tá? Bom, aqui acho que é um ponto também que é bem interessante de vocês conhecerem, que é a nossa galeria de templates. Então, além da gente poder trazer, né, uma ferramenta que facilita o dia a dia, como desenhar um fluxo, desenhar uma integração, um microserviço, algo assim, a gente também traz algumas soluções pré-prontas, para você não precisar criar do zero, né? Então, por exemplo, fazer uma automação de e-mail, uma notificação via Slack, fazer uma importação de dados de um sistema para outro, sei lá, fazer a integração do Adobe Commerce com um RP, né? Ou fazer o Adobe Commerce com envio de SMS via Twilio, né? Então, a gente tem vários templates nesse sentido, que eles vão ajudar para você, simplesmente, você vai importar isso para dentro da tua galeria, do teu editor, vai importar e vai alterar os dados que você precisa dentro desses conectores e vai, se precisar também, se você quiser, modificar, né? Então, é uma ferramenta que vai auxiliar para acelerar algumas soluções, tanto nas integrações, né, e automações que a gente comentou, mas você vai poder ainda customizar, né? Você não necessariamente tem que usar algo que está pronto, e esse é o grande X da questão. A gente tem muitas ferramentas para fazer integrações, Zapier, por exemplo, né? Mas são ferramentas muito alto nível, elas são ou muito engessadas, elas vão te ajudar até um certo ponto. Ela não vai conseguir te dar uma camada de personalização, de resolver alguns problemas de regras de negócio que só o teu negócio vai ter, né? Só a tua empresa ele vai conhecer. Então, o Flow ele está nesse meio termo. A gente não é tão baixo nível, não é só código, nem tão alto nível a ponto de também não ter essa camada de personalização, tá? Bom, então, um pouco do que a gente entende
o Flow como uma ferramenta para times, né? Como que ela pode ajudar ao seu time se beneficiar. Então, acho que primeiro ponto, implantação rápida, super rápida, com baixa curva de aprendizagem, né? Então é uma ferramenta que você tem autonomia com o time para online você rodar seus processos, criar microserviços, criar integrações a partir dos templates ou não, né? Então a gente tem uma documentação também que vai ajudar bastante nesse sentido. Não tem necessidade de processo de deploy, né, em um clique, né? Então você clicou em salvar, está publicado, né? A gente não tem um fluxo complexo, vou subir uma alteração, não, é instantâneo, né? Você puxou um template novo ou duplicou um fluxo para um novo sistema, né? Você reaproveita muito rápido as coisas ali. Aí, como eu comentei, claro, replicar esses fluxos e modificar, então usar eles como templates, né? Seus próprios templates também. Então você tem a capacidade de criar algumas soluções dentro do teu negócio, né, ou do teu time, e reutilizar isso depois para outras novas soluções, modificando partes, né, pequenas desse fluxo. Então você vai conseguir acelerar mais ainda o teu dia a dia ali nesse sentido. A gente tem também conectores personalizados, então aqueles, né, quadradinhos que a gente coloca dentro do fluxo. Além da nossa biblioteca, você também tem essa opção de criar conectores personalizados para você fazer uma ação que só você conhece, que só o teu sistema tem, que você não vai encontrar no mercado, você consegue trazer aqui para dentro também. Tá? E aí, claro, tem outras coisas que são ultra importantes que a gente não pode perder tempo no dia a dia, sempre desenvolvendo de novo. E são coisas importantes que toda integração e automação tem que ter, né? Que são controle de execuções. Então, logs, entender o que está acontecendo, o que está entrando, saindo de dados. Fazer o debug em tempo real, né? Você pode visualizar dentro da própria ferramenta, né, o que está acontecendo em cada passo. Fazer replay, né, também de execuções desses dados de entrada, você pode também trabalhar isso dentro da ferramenta. Fazer play, pause em filas, enfim, né, coisas relacionadas a esse controle de fluxo. E, claro, se você quiser ainda usar código, né, não tem problema. Você ainda também consegue ir para um baixo nível, né, a ponto de, sei lá, quero executar um script JavaScript, Python. A gente tem, dentro da nossa ferramenta, a gente tem também conectores para código, para você poder rodar algumas coisas personalizadas, né, mais a nível de código também. E, claro, treinamento, né, e documentação por nossa conta aí, também fácil acesso. Bom, aqui é um pouco de um resuminho para vocês entenderem. Eu comecei a falar de integração de sistemas, mas o Flow é uma ferramenta que se expande mais, né? Como uma ferramenta para times mesmo, como eu comentei. Então, a gente vai desde fluxo de integração entre sistemas até passar por automação de processos, onde eu posso pegar processos do meu departamento de back-office e posso automatizar, né? Posso interligar processos dentro da empresa, até a centralização de dados, né, assim, com um banco de dados internos que a gente tem dentro da ferramenta também, publicação de APIs novas, né, então do e-commerce às vezes não tem uma API específica que você precisa, você consegue construir e também expor isso para o público, para os seus clientes, enfim. E criação de microserviços, né, então a gente expande um pouco mais ainda essa capacidade de ter o Flow como uma ferramenta que vai realmente abrir as portas ali para o e-commerce, realmente conseguir se expandir. Tá? Bom, aqui um ponto que é legal, que eu queria também chamar a atenção para vocês, que é o seguinte. Como eu comentei, que a nossa especialidade é do e-commerce, a gente conhece bastante de e-commerce, né? O nosso time é bem especialista, e tudo isso a gente trouxe para dentro da ferramenta, e a gente trouxe também um adicional. A gente está trazendo aqui um módulo novo, que é o Flow Connector, que ele vai basicamente, né, hoje é a única ferramenta do mercado que vai conseguir fazer isso, atualmente pelo menos, que é justamente fazer uma conexão em tempo real total dos eventos do Magento. Né? Então, para a galera que conhece a parte mais técnica do Event Observer, né, internos do Magento, os hooks aí também, né, que você conhece como hooks, eles vão ser executados em tempo real junto com o Flow. Tá? E com isso a gente vai conseguir fazer algumas coisas como disparar fluxos externos, então desde chamar uma automação de outro sistema simultaneamente, né, em tempo real ali, junto com a execução dentro do Magento, executar alterações de sessão do usuário, por exemplo. Então você roda algo externo
né? Ou seja, você tem uma regra de negócio que você está desenhando lá no teu RP, mas você quer que reflita no código dentro do Magento. Então a gente tem esse poder também com essa sincronização em tempo real. Aqui são alguns exemplos, né? Então, alterar preço de itens do carrinho, por exemplo, né? Então, você tem uma tabela de preços externa e você não necessariamente tem que estar dentro do Magento, né? Desenvolver isso dentro do Magento, você consegue ter isso externo também. E injetar funcionalidades remotamente, tá? Então, o Flow está altamente integrado com o Adobe Commerce Magento nesse sentido também. Bom, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns cenários aí que eu acho que são interessantes de B2B Marketplace, que vão pegar um pouco desses fluxos complexos aí que eu comentei com vocês. Tá? Bom, vamos lá. Então, acho que o primeiro caso, B2B, a gente tem trabalhado bastante em projetos B2B. E a gente tem algumas dores aqui. Claro, eu peguei só uma parcela, um pedacinho, mas que são pontos importantes. A gente tem alguns processos, né, como o processo de aprovação de empresas antes de uma liberação de um cliente, que muitas vezes isso tem que acontecer fora da plataforma. A gente sabe que dentro do Magento, dentro do e-commerce, dá para fazer isso, mas precisa de muita customização, muito trabalho, né, customizado com código mesmo dentro do projeto. O processo de aprovação de limite de crédito, né, é muito comum, principalmente no B2B. O Brasil tem mais regras, né, que a gente consegue expandir mais ainda, condições de pagamento, enfim. Então, sempre é um processo mais complexo também. Não é simplesmente liberar um valor qualquer e o lojista vai lá e paga com cartão. Não funciona assim no B2B. Múltiplas tabelas de preço, né, ainda mais no Brasil com essas variáveis de composição de preço. Então, tabelas... se você pega qualquer e-commerce B2B americano, por exemplo, vai ser muito mais simples uma tabela de preço do que a do Brasil. Não se compara com o que a gente tem aqui, né? E grandes lotes de dados, né, para integração. A gente sempre, principalmente em B2B, Marketplace, a gente tem vários dados e tem que ser atualizado muito rápido, né? Então isso também é uma dor frequente aí. E o que isso vai acabar, vamos dizer assim, também impactando, né? Então, infraestrutura, performance, não tem nem como não comentar, né? Então, um pesadelo para todo mundo de realmente conseguir orquestrar tudo isso sem derrubar, né, o e-commerce. Dificuldade de criação de regras customizadas, né, para certos fluxos de compra. Então, existe ainda muito também essa dificuldade para certas regras, porque elas são muito custosas para implementar diretamente no código. Necessidade de mais informações, né, além das próprias nativas que a gente já tem dentro do Magento, né, para compor esses processos também. Então, aí no final das contas a gente acaba olhando que assim, a gente sempre vai precisar de muita customização para poder trabalhar com esses fluxos e processos dentro do Magento ou do e-commerce, principalmente no mercado brasileiro, né, que a gente tem muita regrinha que é muito brasileira mesmo, bem específica nossa. Bom, aqui eu quero mostrar um exemplo de um fluxo desse, né, que seria um fluxo mais complexo. Aqui é um exemplo de aprovação de um cliente, um processo onde a gente faz em duas etapas. Uma primeira etapa que acontece fora do e-commerce, né, então aqui é um fluxo desenhado dentro do próprio Flow, que ele vai basicamente receber de um formulário os dados de um pré-cadastro, né, e ele vai entrar dentro de um RP, né, vai ser feita essa integração, esse próprio fluxo faz essa comunicação. Então, a gente faz desde a validação inicial da entrada até esse envio para o RP e o tratamento ainda nesse fluxo de uma retentativa, caso ele não responda. Então, esse fluxo, né, olhando assim até parece simples, mas ele já faz essa tratativa e faz esse fluxo de retentativa automática ele também, porque ele tem alguns conectores específicos ali para isso, né, então alguns gatilhos específicos ali. Isso é um fluxo, de certa forma, até pequeno, né? Mas porque ele tem poucas regras de negócio aqui. Aqui já é um fluxo, a segunda parte desse fluxo que tem algumas regras de negócio já mais aplicadas ali.
mas é a devolutiva, né? Onde a gente pega aqui basicamente desde a entrada, os dados que a gente recebe do cliente, validação, para cada dado a gente faz ainda um tratamento, envia para o Magento, né? Então a gente faz todo esse vai e volta de informações. A gente vai vendo assim, quando a gente coloca isso no código, não fica tão visível, né? Mas os processos que a gente tem, eles são sempre composições, né? De várias regras, né? Que eles vão se transformando num fluxo um pouquinho mais caótico. Mas isso aqui é uma visão, claro, em zoom, né? Mais ampla ali, de um fluxo desse rodando, inclusive como um template, né? Isso aqui é um template que a gente reutiliza dentro do Flow. Tá? Aqui é um pouco para mostrar para vocês o quanto a gente consegue ramificar, né? Incluindo com algumas tratativas em paralelo. Tá? Então a gente não necessariamente tem que trabalhar com aquele fluxo linear simples, né? De joga daqui, manda para lá e recebe o resultado e acabou. Bom, um pouco aqui também sobre Marketplace. A gente tem trabalhado bastante também com Marketplace. A gente tem também algumas dores comuns que a gente tem sentido, né, nesse processo tanto de automação quanto de integração. Primeiro, diferentes tipos de ERP para vendedores, né, é um caso bem comum. Então, quando a gente tem fornecedores, né, ou fornecedores dos produtos, ou os vendedores mesmo dentro do Marketplace, com ERPs diferentes que precisam fazer conexões dentro do e-commerce. E o que vai acontecer? Não é uma integração com um ERP, não é integração com um sistema, é uma integração com centenas, né, centenas de contas diferentes ou sistemas diferentes. Isso tem acontecido bastante, é muito comum. Volume alto de alteração de preço, né, em estoque e oferta de produtos, então o Marketplace tem que ter essa dinâmica, né, de velocidade nessas alterações também. O split, claro, de pedidos entre diferentes vendedores, né, isso também é um complicador dentro das integrações, dentro dos pedidos para entradas em ERP, CRM, enfim. Split de mensagem e notificação também, né, além dessa entrada dos pedidos nos RPs, né, todo esse tratamento do pedido, a gente ainda tem toda a parte de mensageria, né, toda a comunicação com o cliente. Isso também tem que ser splitada, né, no dia a dia, e é bem complexo também de fazer isso dentro de um cenário de Marketplace ali. Isso também vai acabar impactando infraestrutura, performance, né, o Marketplace é muito dinâmico. Vai também acabar ocasionando uma criação de múltiplas regras de integração para diferentes tipos de ERP. Então imagina você trazer tudo isso para dentro da plataforma, né, todas essas integrações, esses fluxos diferentes para dentro do sistema. E claro, a alta customização de código para atender todas essas regras e transformações de dados também para pontas diferentes, né, de sistemas diferentes que você vai ter na ponta lá para receber. Isso aqui se torna um sistema caótico, né, para trazer dentro do código do Magento, por exemplo, né, colocar para conviver junto com as regras de negócio, de entrada, de venda, de pedido, todo o fluxo de checkout, e se torna uma bomba relógio, né, vamos dizer assim. Bom, aqui é um exemplo de um fluxo, que a gente tem também como template, inclusive, que é um fluxo onde você pode pegar vários pedidos que você tem dentro do e-commerce, fazer um tratamento deles, né, agrupar esses itens e fazer um split entre vendedores e publicar para cada ERP diferente. Tá? Então, é um exemplo aí de split de informações, né, de pedidos dentro de um Marketplace, que você pode fazer de uma maneira mais simples, né, dentro do Flow. Claro, aqui a gente tem configurações em cada conector, né, então onde estão as credenciais, né, se tem um agrupamento ali que funciona com código também, então tem alguns tratamentos que são feitos ali, mas de uma forma bem mais facilitada. Então, no final, na ponta ali, a gente tem 4 tipos de ERP, que a gente faz essa divisão, né, de integração para 4 tipos de ERP diferentes ali. Então, essa é uma primeira parte, né? Então, a gente recebe esses pedidos, trata eles, divide para quem que vai cada informação. E aí, aqui a gente tem um fluxo, aí como um exemplo para cada ERP que eu tenho, ou seja, para cada sistema, eu posso ter também um tipo de integração diferente, né? Aí, para cada caixinha, que é o do final, a gente tem essa entrada aqui de informações em cada formato de ERP diferente, ou, enfim, cada sistema que tem que receber esses dados. Da mesma forma, aqui a gente faz o tratamento, faz os deparos necessários, né, verifica se chegou com sucesso, e se porventura der algum problema, está fora do ar, também recoloca na fila, ele volta e vai fazer um tratamento automático disso.
Então, são alguns exemplos, né, de fluxos simples para a gente entender como que seria essa lógica, né, de desenho de fluxos de automação ou integração, usando essa lógica mais visual, um editor mais visual, para uma composição mais fácil aí de soluções. Bom, por fim, eu sei que eu falei um pouco rápido, mas eu imagino que todo mundo está já deve estar o dia inteiro, eu acho que também querem ir logo para o nosso after aí, mas eu acho que esses são os últimos pontos que são bem importantes que a gente tem, como comentei lá atrás, né, templates, a gente tem alguns exemplos aqui de templates que são bem importantes, interessantes para vocês conhecerem e poderem se beneficiar com os times, porque todos eles estão disponíveis, tá? Desde integração com o Magento do e-commerce com o RP, integração do e-commerce com CRM, né? A gente tem automação de mensagens por SMS, WhatsApp, então isso aqui está sendo muito utilizado ultimamente. Split de dados de pedidos entre diferentes sistemas, né, também. Enfileiramento e retentativa automática de integração, que é um certo pesadelo aí, né, para alguns projetos. Microserviços de tabela de preço adicional, também poder trabalhar regras de preço customizado com tabelas externas, né, então com algumas regras mais customizadas. Monitoramento de estoque também é um caso que tem sido usado bastante. Sincronização de clientes, né, entre CRM e CDPs, que são alguns sistemas também que dependem de muita sincronização, né, em real time. Então, são alguns exemplos aí de templates que a gente tem disponível, né, todo mundo pode usar, quem tem já uma conta Flow. E é algo que você pode trazer para dentro do teu projeto, né, você puxa esse template e manipula, customiza, coloca as configurações que vocês tenham mais ali. Então, você consegue reaproveitar bastante coisa nesse sentido. E é isso, galera. Eu acho que não sei se ficou bem claro, né, a ideia do funcionamento, mas o Flow é basicamente uma ferramenta para acelerar processos, acelerar soluções, tanto as mais técnicas, né, de desenvolvimento de integrações, automações, mas também facilitar esse dia a dia, né? A gente poder focar em soluções, poder focar realmente naquilo que importa. E o Flow vai ser uma ferramenta para os times poderem acelerar, né, essas soluções e implantações aí dentro. Beleza? Não sei se alguém tem uma dúvida. Diga. Beleza, muito boa a solução. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma, não sei se você pode falar, qual é o modelo de cobrança, se é por fluxo, se é por fonte, enfim. Isso foi está pronto e aí com suporte, que é mais ajudado a pessoa, para atender clientes fora do Brasil. Sei que pode jogar em norte, né? 90% atende 90% do mundo, mas o suporte não. Uhum. Perfeito. Bom, primeira questão de modelo comercial, né? A gente tem um modelo, basicamente assim, vou te dar um resumo, né? Ele é um modelo baseado em execuções, né? Então você imagina lá um Lambda, por exemplo, na AWS. Então você paga por execuções, né? A gente olha aqui para o modelo que cada execução não necessariamente vai ser um pedido que eu vou integrar é uma execução, ou um produto que eu vou integrar uma execução. Não, a gente fez um modelo um pouco diferente para facilitar, e porque a gente sabe que é a dor do dia a dia e também envolve muito custo quando você tem volume. Se você tem 100 pedidos, dentro de um fluxo você consegue integrar esses 100 pedidos, vamos supor, porque o sistema na ponta aguenta receber esses 100 pedidos de uma vez só, você paga um fluxo, uma execução de fluxo. Então, o nosso modelo ele é mais baseado nas execuções, né, dentro do que você tem desenhado aquele fluxo. Então, se você tem um fluxo que você integra com 10 sistemas diferentes em um fluxo só, você consegue fazer todas essas integrações em uma execução. Então, essa é a ideia do nosso formato. Aí vão ser planos, né? Mas a gente vai ter uma diferenciação ali também de acordo com o plano e tudo mais, tá? E aí essa parte de internacionalização, a gente, assim, o Flow ele é uma ferramenta recente, né? A gente começou no ano passado a fazer implantações com os nossos clientes da carteira do próprio Digital Hub também, e agora a gente está abrindo mais, né, para o mercado também para clientes. Ainda a gente não pensou em ir já para internacionalização, mas, né, se for com certeza necessário estar preparado já para uma internacionalização também. Gente, é só para endpoints nativos ou para customização e criação de novos endpoints também? Não, para qualquer um. Vamos pensar assim. A gente tem conectores que são já para atender
funções nativas. Então, quero listar todos os meus carrinhos de compra, né? Pegar carrinho abandonado, carrinho ativo. Eu já tenho conector pronto para isso na biblioteca, né? Mas tem customizações. A do e-commerce a gente sabe, sempre vai ter customização. Então, se você precisa conectar numa API nova, né? Por exemplo, o Magento ele usa Swagger. A gente tem uma área de conectores personalizados. Você pode importar esse Swagger e ele vai criar um conector para você. Então, já com essas funções daquele endpoint, já para você poder reutilizar, né? Então, ele fica na tua conta ali e ele vira um novo conector. E ainda assim, se você não quiser usar um conector pronto ou um teu personalizado, a gente tem alguns conectores que são mais genéricos, né? Como HTTP Request, REST API. Então, essas são conexões mais genéricas para comunicações mais genéricas que ele vai conseguir conectar também com esse tipo de, sei lá, com SOAP, com REST, qualquer API, não necessariamente do Adobe Commerce, do Magento, mas com outras ferramentas também, né? Mas a gente tem alguns já, um set de conectores que vão já auxiliar no que já é nativo do Magento, e, enfim, aí você expande para usar também com outras coisas personalizadas que você precisar ali, né? Boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Por exemplo, quando você tem uma rede de clientes que você tem, cada um tem a sua funcionalidade. Dentro das criações desses conectores de acordo com cada realidade, você consegue montar uma biblioteca para ir facilitando o processo? Por exemplo, eu tenho uma necessidade, talvez um outro cliente também já teve. Só dá para o outro. Já tem que a gente atender esse cara que faz isso. Sim, legal, perfeito. Não, ótima pergunta. Assim, a gente tem uma biblioteca que ela é, vamos dizer assim, pública, né? Então todos os clientes conseguem utilizar, né? Todos os clientes têm esse acesso. É uma biblioteca que está viva, a gente sempre vai inserindo novos componentes, novos sistemas quanto do próprio Magento, a gente vai inserindo esses componentes a mais. Além disso, tem essa opção dos conectores personalizados, que você cria para a sua própria biblioteca, né? Então você pode importar, sei lá, um Swagger do meu RP inteiro, você vai lá e puxa, cria os seus conectores e você já tem eles na tua conta. E você também pode solicitar para a gente um conector que seja, olha, eu tenho, sei lá, um serviço aqui que está se tornando comum, todo mundo está tendo, a gente não tem esse conector ainda pronto. Você pode solicitar para a gente vai identificar se é um conector legal, bacana para colocar na biblioteca, a gente vai avaliar e vai inserir ele para você, né? Então, inclusive, a gente nem cobra por isso. A gente tenta trazer sempre para facilitar, aumentar essa biblioteca mais, né? Deixar ela o maior possível. Fechou? Mas tem mais um ponto ainda assim, mais para frente ainda a gente vai abrir também para poder fazer publicação de conectores para outras contas. Então você vai poder publicar, por exemplo, um conector que você criou para outros clientes também poder utilizar. Mas isso é um pouquinho mais para frente, mas a gente vai abrir essa função também. Obrigado. Valeu. Mais para mim? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.